Eu quero agora passar a palavra para o doutor Hugo Carvalho, como eu falei, um especialista em direito e compliance corporativo. Ele é um servidor e um alto executivo de carreira no Rio de Janeiro. Teve uma atuação muito forte no Tribunal de Contas do Estado. E um dos temas que ele se especializou é compliance. E, sem dúvida nenhuma, e eu tenho um caso agora recente sobre compliance em um hospital importante no Distrito Federal, onde eu percebi que a questão de governança ela foi completamente afastada das boas práticas dentro desse sistema, e falo também de infecção. Outro dia, com um médico especialista, ele me falou o seguinte: Marques, a grande questão não são, muitas das vezes, os médicos, as suas competências técnicas, não são os equipamentos, mas, efetivamente, uma questão de governança interna ou de sustentabilidade dentro dos hospitais, das unidades hospitalares. Eu estou muito envolvido com o tema do meio ambiente. Eu sou conselheiro da OAB Nacional em Meio Ambiente e Sustentabilidade, o mesmo cargo na seccional do Distrito Federal, e agora eu assumo uma mentoria aqui no Rio de Janeiro, e um dos temas, sem dúvida nenhuma, será sobre biossegurança, segurança sanitária, direito sanitário, direito ambiental e compliance. Doutor Hugo, queria que o senhor falasse, então, como é que o senhor vê o compliance, conceitualmente falando, mais especificamente dentro das unidades de saúde. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo IMB, na pessoa do desembargador Vitor Marcelo. É uma honra ter espaço de voz aqui nessa Casa de Justiça. Agradecer a presença dos magistrados, estudantes, profissionais presentes. Agradecer especialmente ao amigo Ricardo Marques pelo convite também. E quero relatar a vocês que existe uma desvantagem de quem fala por último, né? Nós estamos aqui, são 1h40 da tarde. Eu sou um sujeito que sinto muita fome. Eu considero fome até um risco psicossocial. Tá? Mas eu tenho um termômetro porque quando eu estou com fome eu fico tenso, né? E eu conheço algumas pessoas que estão aqui na plateia. Inclusive tem um rapaz que está lá atrás, lá no fundo, um careca lá de terno cinza, que o olhar dele me diz assim: cara, acelera porque eu estou com fome. Né? Então, diante disso, eu tentarei ser o mais breve possível para falar de um tema que é o compliance. O doutor Edmilson trouxe uma camada de risco sanitário extremamente relevante, risco médico. A doutora Fernanda trouxe uma camada de risco psicossocial. Né? E a ideia aqui do advogado, né, é falar sobre o risco jurídico. Né? Então, o linguajar do advogado é sempre mais truncado, é sempre mais burocrático. Né? Mas como mitigar esses riscos? Nós só teremos condições de mitigar esses riscos através do compliance, que é uma palavra um tanto quanto americanizada, mas, na verdade, não significa nada mais, nada menos do que cumprir regras. Cumprimento, obediência a regras. Eu, como servidor público de carreira estadual, tive a oportunidade de atuar na administração de um grande hospital do Rio de Janeiro, que eu vou me reservar o direito de não falar o nome. O diretor desse hospital me chamou justamente para organizar a casa, e no primeiro dia eu falei assim: presidente, nós precisamos fazer um plano de integridade, um compliance aqui dentro. Aí ele falou: o quê? Compliance? Que negócio é esse de compliance? Né? As pessoas às vezes não conhecem, mas o nome compliance ele já é falado mundialmente desde a década de 70. Né? No Brasil, como as coisas sempre demoram um pouquinho mais para chegar, ele chegou ao Brasil idos ali de 2013 com a lei anticorrupção, que foi finalmente, agora em 2022, regulamentada pelo governo federal. E compliance nada mais é do que cumprimento de regras. É você mitigar os riscos psicossociais, os riscos sanitários e os riscos de uma organização que eu considero como sendo uma das mais complexas do meio corporativo. Como tive a oportunidade de trabalhar no hospital, você tem engenharia clínica, você tem terceirização de serviço, você tem risco sanitário, você tem pessoas, tem muita coisa ali envolvida. E esses riscos, eles convivem, eles coexistem, né, no dia a dia,
você ter estruturas, né, você ter mecanismos para fazer com que esses riscos sejam mitigados, isso é de extrema relevância. Mas o compliance, hoje, ainda no Brasil, é visto como algo decorativo, né? A lei anticorrupção trouxe o plano de integridade. Muitos hospitais hoje contam com um plano de integridade lá na sua página, entra lá, você vai achar o plano de integridade, mas será que isso está sendo cumprido na prática? Será que isso realmente está sendo colocado ali no dia a dia do servidor, do dia a dia do funcionário na instituição privada, no dia a dia do paciente? Esse que é o grande desafio, é fazer com que o compliance deixe de ser algo decorativo e passe a ser algo efetivo. E fazer com que o compliance seja, de fato, um instrumento de governança. Governança nada mais é do que a capacidade de uma instituição, seja pública ou privada, de atingir os seus objetivos. E, através da governança, eu tenho ferramentas de governança, né? Uma das ferramentas de governança é o compliance. A NR1, doutora, é uma ferramenta de governança, né? A NR1 não pode ser vista como algo simplesmente para cumprir tabela dias. A gente não pode fazer com que a NR1 seja algo para cumprir tabela, senão ela não vai surtir o efeito esperado. Se vocês puderem colocar na tela aquela imagem que eu pedi sobre uma matéria atualíssima, ó, vejam na tela. O TRF2, TRT2, reconhece síndrome de burnout como doença ocupacional e condena banco a indenizar trabalhadora. Repare que eu deixei até marcada ali a data dessa matéria, 30/4/2026, há uma semana atrás. Tá? O Itaú foi condenado a pagar 50 mil de danos morais, pasmem, pensionamento vitalício por conta de questões de pressão no ambiente de trabalho. E como no Brasil, né, nós temos aquela velha máxima de deixar tudo para a última hora, eu trago 2 exemplos aqui antes de chegar na NR1, nova lei de licitações. Os municípios deixaram para a última hora para conseguir implementar os mecanismos da Lei 14.133. Lei Geral de Proteção de Dados, direito que foi alçado como direito fundamental na Constituição. Existe uma Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma Agência Nacional de Proteção de Dados, enquanto a agência não começou a aplicar multa e o judiciário não começou a aplicar sanções, pagamentos de indenizações em decorrência da violação, né, dos dados, do cuidado com os dados pessoais, as empresas e organizações não fizeram nada. E a mesma coisa com a NR1. Né, eu venho conversando sobre isso, né, na entidade a qual eu trabalho, né, sobre essa questão. Vocês estão se preparando para o cumprimento da NR1 e o empresário sempre fala assim, vamos deixar para a última hora, vamos ver. Né, enquanto não doer no bolso, as pessoas não conseguem entender a real intenção da norma. Então, a minha fala aqui, que eu prometi ser muito breve, é trazer essa reflexão. Né? Tentem pensar um pouco mais que o compliance é um instrumento de governança, é um instrumento vocacionado para fazer com que as organizações tenham condições de entregar melhores resultados. Entregando melhores resultados, você diminui a quantidade de litígios, você diminui a quantidade de ações judiciais em curso, você faz com que o ambiente de trabalho seja um ambiente mais fluido, mais aprazível para se trabalhar, e você entrega para a saúde pública ou privada o que se espera, que é qualidade, atendimento, carinho e oportunidade de deixar a vida das pessoas melhor. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Bom, obviamente esses temas eles são complexos, mas tem uma interligação, na minha opinião, que é muito importante. A prevenção, cultura, educação e economicidade. À medida que você tem o compliance instalado dentro dos hospitais, o Hugo trouxe aqui um exemplo de um grande hospital estadual que ele fez parte, hoje é um executivo importante de um outro órgão de Estado. A doutora Fernanda, quando traz a saúde mental e o impacto disso dentro do trabalho e da função até pessoal, e o Edmilson, que traz o bem-estar, a saúde, em cima, obviamente, de posturas e comportamento e os cuidados que nós temos
que tomar dentro das nossas atividades de forma geral. Então, o objetivo desse painel foi esse, trazer temas relevantes e importantes que têm impacto dentro do judiciário e da vida de todos nós. Né? Nós falamos aqui sobre INS, ouvimos sobre INS, sobre o impacto disso, enfim. Então, esses assuntos não se esgotam aqui. Os contatos do Dr. Edmilson Migovski, da doutora Fernanda Lopes, do Dr. Hugo Carvalho, vão estar disponíveis, o meu também, e fiquem à vontade para depois evoluirmos para perguntas dentro dessas áreas que nós aqui debatemos. Muito obrigado, bom final de semana e feliz Dia das Mães, reiterando aqui já os cumprimentos do Dr. Edmilson. Obrigado.